Boa noite, queridos irmãos e irmãs oblatos, queridos irmãos e irmãs na fé. Hoje, 30 de junho, estamos aqui para falarmos na nossa sexta palestra desse nosso terceiro ciclo de palestras sobre sabedoria e discernimento, e o nosso tema de junho é estabilidade em tempos líquidos, perseverança e fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Há palavras que atravessam os séculos sem perder a força. Elas parecem ter sido pronunciadas para um tempo específico, mas continuam encontrando espaço no coração humano, porque falam daquilo que permanece essencial. Entre essas palavras está a estabilidade. À primeira vista, ela pode soar pouco atraente em uma sociedade que valoriza a velocidade, a inovação, a possibilidade de mudar constantemente de rumo. Vivemos em uma época em que quase tudo parece provisório. Os empregos mudam rapidamente, as tecnologias envelhecem em poucos meses, as opiniões se transformam em sabor das redes sociais e até os vínculos humanos parecem sofrer com a lógica do descarte. Muitos experimentam a sensação de caminhar sobre um chão que se move continuamente, sem oferecer firmeza suficiente para sustentar os passos. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman chamou essa realidade de modernidade líquida. Em sua análise, a liquidez tornou-se uma imagem capaz de explicar uma sociedade em que as estruturas sólidas perderam consistência. As relações tornam-se frágeis, os compromissos tendem a ser temporários, as instituições enfrentam constantes questionamentos e a própria identidade pessoal parece exigir reconstruções sucessivas. Então, não se trata de afirmar que tudo o que é novo seja negativo ou que o passado tenha sido perfeito. A mudança faz parte da história humana. O problema surge quando a mudança deixa de ser um caminho de crescimento e passa a ser um fim em si mesma, impedindo que algo amadureça. Então, quem observa atentamente a própria vida, talvez reconheça esse fenômeno e que quantas vezes começamos projetos com entusiasmos e desistimos diante das primeiras dificuldades. Quantas vezes procuramos soluções imediatas para problemas que exigem paciência? Quantas vezes confundimos liberdade com ausência de compromisso? Não é raro encontrarmos pessoas que desejam colher frutos sem aceitar o tempo necessário para cultivar a terra. A lógica do imediato invadiu muitos aspectos da existência. Queremos respostas rápidas, resultados instantâneos, mudanças perceptíveis, tudo em pouco tempo. Entretanto, a vida humana não amadurece na velocidade dos aplicativos. A educação de um filho, a construção de um casamento, a consolidação de uma amizade, o crescimento espiritual e a própria santidade obedecem a outro ritmo, o ritmo paciente da graça. Justamente aqui que a tradição beneditina oferece uma contribuição de extraordinária atualidade. Há quase 15 séculos, São Bento de Núrcia escreveu uma regra destinada a organizar a vida dos monges, contudo numa sabedoria que ultrapassa os muros dos mosteiros e tornou-se assim o patrimônio espiritual da Igreja.
O que torna essa tradição tão atual não é apenas sua antiguidade, mas sua profunda compreensão da natureza humana. São Bento conhecia as inquietações do coração, as oscilações da vontade, os entusiasmos passageiros e os desafios, os desânimos que tantas vezes interrompem nossos bons propósitos. Por isso, não construiu sua espiritualidade sobre feitos extraordinários, mas sobre pequenas fidelidades vividas diariamente. Logo nas suas primeiras palavras da regra, no seu prólogo, encontramos um convite que permanece atual. Escuta, ó filho, os preceitos do Mestre e inclina o ouvido do teu coração. Antes de propor qualquer prática, São Bento convida à escuta. Não é uma escuta superficial, mas aquela que nasce do silêncio interior. Vivemos cercados de vozes, há notícias chegando a cada instante, mensagens que exigem respostas imediatas, opiniões que disputam nossa atenção, uma quantidade infinita de informações disponíveis, WhatsApp, Instagram, redes sociais, internet, tudo. Nunca tivemos tanto acesso ao conhecimento e, paradoxalmente, nunca foi tão difícil escutar profundamente. A tradição bíblica sempre compreendeu que a escuta é o início da fé. O povo de Israel aprende isso desde o livro do Deuteronômio. Ouve, Israel. A fé começa quando o ser humano deixa de ouvir apenas a si mesmo e permite que Deus tenha espaço para falar. Jesus retoma essa pedagogia em diversas ocasiões, chamando os seus discípulos a escutarem não apenas suas palavras, mas também os sinais do reino presentes na realidade. Escutar é mais do que ouvir sons, é acolher uma presença. Quem aprende a escutar torna-se capaz de discernir. E quem discerne deixa de viver apenas reagindo aos acontecimentos para responder a eles com liberdade interior. Então, talvez uma das maiores consequências da vida líquida seja justamente a dificuldade de permanecer. Permanecer numa decisão, permanecer numa comunidade, permanecer numa vocação, permanecer na oração quando ela se torna árida, permanecer fiel quando as emoções mudam. A cultura contemporânea nos educa para experimentar muitas coisas, mas nem sempre para aprofundar algumas delas. Há um incentivo permanente à novidade. O novo parece sempre melhor do que aquilo que já possuímos. Entretanto, quem vive buscando apenas novidades corre risco de nunca criar raízes. Uma árvore oferece uma bela imagem dessa realidade. Ela cresce lentamente, suas raízes aprofundam-se no solo e seus galhos se elevam em direção ao céu. Quem observa apenas a superfície talvez imagine que pouco esteja acontecendo. Contudo, é justamente no silêncio da terra que se prepara a resistência da árvore contra as temperaturas futuras. Quanto mais profundas são as raízes, maior será a sua capacidade de enfrentar os ventos. A estabilidade beneditina possui algo dessa imagem. Ela não impede que os ventos soprem, oferece condições para atravessá-los, sem perder a identidade. Então, essa metáfora encontra profunda sintonia com uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. Ao concluir o Sermão da Montanha, o Senhor apresenta duas construções aparentemente semelhantes. Ambas recebem chuva, vento, enchente. As dificuldades atingem, igualmente, as duas casas. Cristo não promete uma existência livre de sofrimento. O diferencial está no fundamento. A casa construída sobre a rocha permanece de pé. A edificada sobre a areia desmorona. A diferença não está na intensidade da tempestade,
mas na profundidade do alicerce. Então essa parábola, ela merece ser contemplada com calma. Jesus pergunta se enfrentaremos tempestades. Ele parte do princípio de que elas chegarão. E em algum momento da vida, todos experimentaremos enfermidades, perdas, conflitos familiares, crises profissionais, dúvidas espirituais ou situações que escapam completamente ao nosso controle. O Evangelho não alimenta ilusões. O cristianismo jamais prometeu imunidade ao sofrimento. O que Cristo oferece é algo muito mais profundo, a possibilidade de permanecer firmes quando tudo ao redor parece desmoronar. É significativo perceber que a rocha mencionada por Jesus não representa apenas um conjunto de ideias religiosas. A rocha é a prática da palavra. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, Mateus 7, 24. O fundamento sólido da existência cristã nasce quando o evangelho deixa de ser apenas objeto de conhecimento e passa a se tornar critério de vida. Não basta admirar Jesus, preciso caminhar com ele. Não basta citar o evangelho, é necessário permitir que ele transforme nossas escolhas cotidianas. Essa compreensão aproxima-se profundamente da espiritualidade beneditina. São Bento nunca separa oração e vida, contemplação e trabalho, fé e cotidiano. A famosa expressão ora et labora, oração e trabalho, ainda que não apareça literalmente na regra, sintetiza essa integração. Rezar e trabalhar não são atividades concorrentes, são dimensões indispensáveis, inseparáveis, de uma mesma existência orientada para Deus. O equilíbrio beneditino nasce precisamente dessa unidade. Deus não é encontrado apenas na liturgia do mosteiro, mas também na cozinha, na biblioteca, no jardim, na hospedaria e em cada tarefa realizada com amor. Essa visão possui enorme importância para nós leigos. Muitas vezes imaginamos que a santidade acontece apenas em circunstâncias extraordinárias. Pensamos nos grandes santos, nos mártires, nos missionários, nas pessoas que realizaram obras admiráveis. Sem diminuir a beleza desses testemunhos, o Evangelho nos recorda que Deus costuma visitar a vida comum. Jesus passou a maior parte de sua existência em Nazaré, vivendo o cotidiano de uma família, trabalhando com as próprias mãos, partilhando a realidade simples do seu povo. 30 anos de vida escondida precederam aproximadamente 3 anos de ministério público. Isso nos ensina que Deus também santifica a rotina. Talvez seja justamente na rotina que nossa estabilidade seja colocada à prova. É relativamente fácil manter o entusiasmo durante os primeiros dias de um projeto. Difícil é continuar quando o encanto inicial desaparece. É simples rezar quando experimentamos consolações espirituais, mas desafiador é permanecer quando o silêncio parece ocupar o lugar da resposta. É agradável servir quando somos reconhecidos, mas exigente é continuar servindo quando ninguém percebe nosso esforço. A perseverança cristã não nasce da força da vontade isolada. Ela é fruto da graça acolhida diariamente. São Paulo expressa essa verdade ao afirmar: tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo não está dizendo que possui capacidade limitada. Reconhece, ao contrário, que sua firmeza vem do Cristo. A estabilidade espiritual não significa autossuficiência, significa dependência amorosa daquele que permanece fiel, mesmo quando nós vacilamos. É consolador recordar que uma das características mais constantes de Deus ao longo de toda a Escritura é justamente sua fidelidade, enquanto os seres humanos frequentemente rompem alianças. Deus permanece fiel às promessas feitas ao seu povo.
Os profetas repetem essa certeza em diferentes momentos da história de Israel. Mesmo diante das infidelidades humanas, o Senhor continua oferecendo caminhos de reconciliação. Essa fidelidade divina alcança sua plenitude em Jesus Cristo. Nele descobrimos um Deus que não desiste da humanidade, que permanece conosco até a cruz e cuja ressurreição inaugura uma esperança que nenhuma crise histórica pode destruir. Se vivemos em tempos líquidos, talvez a primeira pergunta espiritual não seja como controlar as mudanças do mundo, mas onde estamos enraizando o coração. Nenhuma sociedade conseguirá eliminar completamente as incertezas. Sempre existirão crises, transformações e desafios. Entretanto, quando nossa vida encontra em Cristo seu fundamento, as mudanças deixam de ser ameaças absolutas e tornam-se oportunidades de crescimento. A estabilidade cristã não consiste em impedir que a história avance, consiste em caminhar pela história sem perder de vista aquele que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É justamente a partir desta certeza que a tradição beneditina desenvolverá uma compreensão profunda da perseverança. Permanecer não significa fechar-se ao novo. Permanecer significa permitir que Deus realize em nós sua obra paciente, respeitando o tempo da conversão, o ritmo do amadurecimento humano e a pedagogia discreta da graça. É sobre esta perseverança que continuamos vivendo e que eu quis trazer nessa nossa reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos uma santa noite. Terminamos hoje junho. A partir de amanhã, novo mês. Que julho traga muitas bênçãos a todos nós. Amém.